Fala, meus amigos do Cantinho Botafoguense, sejam todos muito bem-vindos. Meus nobres, por mais que os estudiosos do futebol moderno, né, tentem vender o esporte, né, esse esporte, como uma ciência, cara, complicada, que exige anos de estudos, algo complexo demais, ele ainda continua com alguns fundamentos muito simples, cara, com algumas características que são imutáveis. Por exemplo, alguém que entenda minimamente de futebol, e aí pode ser um torcedor, tá? Não precisa ser um profissional que viva desse esporte. Qualquer torcedor que sabe o que é futebol, que acompanha futebol, que gosta de futebol, ele percebe quando um jogador, mesmo em categoria de base, mesmo um jovem, ele percebe quando esse atleta sabe jogar bola, quando ele não é apenas mais um no meio de tantos, né, cara? E, porra, e tentam vender que precisa, né? De ter muitas dificuldades, ter que maturar, ainda um jovem, tal. Não, meus nobres, não. Nessa aí eu sou da velha escola, cara, da velha guarda. Se um cara sabe jogar bola, e se principalmente se ele já sobrevive, vive disso, se ele sustenta alguma família, e aí já estou falando mais de um, de um maior de idade, ou seja, consideremos aí um rapaz, um homem de 18 anos mais, por exemplo, né? Ele tem que ser tratado como homem. Tem que ser tratado como homem. Claro, né? Ele ainda vai amadurecer, principalmente no que diz respeito à personalidade para o mundo, mas campo e bola, meu irmão, é correr, é brigar, é tocar, é passar, é ter visão de jogo. Isso aí, cara, não tem, muda muita coisa disso. E diante dessa introdução, cara, eu queria falar com vocês brevemente sobre Álvaro Montoro, joia do Botafogo, né, cara? Mas antes, vou pedir aquele favorzão para você, cara, você que está acompanhando esse vídeo em algum momento, dê aquele like, deixa o joinha, que é muito importante. Se você não é inscrito aqui no Cantinho Botafoguense, por dessa moral aqui, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos, né, alvinegros. Se você quiser também, tiver disponibilidade, tempo, paciência, e quiser colaborar com as pequenas despesas do canal, aqui ao lado também tem um QR Code, agradeço de antemão também. Então, pedido feito, vamos lá, cara. Álvaro Montoro, 18 anos, cara, um argentino, né, que com 18 anos veio do Vélez Sarsfield, já disputou algumas partidas da atual Libertadores, inclusive titular do Vélez, né, com gols marcados na Libertadores, conhecido lá na Argentina já, muito se fala dele desde jovem, né, com características muito semelhantes, né, ao Almada. Eu acho que lembra também um pouco, tá, guardado as devidas proporções, com o Iniesta, sabe? Chegou ao Botafogo e, porra, cara, muita gente falando, né, pô, é jovem. Os primeiros minutos dele com a camisa alvinegra foram no final daquela partida contra o PSG. Ele entrou pela direita, o Botafogo totalmente na defensiva, cara, ou seja, ele não pôde, né, apresentar as suas maiores potencialidades, que são do meio para a frente, mas, cara, quem acompanhou aqueles minutos, jogando no lado em que parece não ser o seu preferido, e, cara, com funções de defesa, tentar sair contra-ataque, o moleque mostrou uma personalidade absurda. Ele dava carrinho, ele estava brigando, não se escondia. Porra, estreia maravilhosa, mesmo fora das suas principais características. No jogo seguinte, contra o Atlético de Madrid, ele entra no segundo tempo e dá uma canseira absurda. Perdemos aquela partida, é verdade. Mas o Montoro mudou o jogo pela esquerda. Partia para cima, driblava, dava passe. E ele tem um passe diferenciado. Ele toca por fora da bola, dentro, levanta a cabeça. É esguio, apesar de ser pequeno. É um cara que joga sempre com o corpo mais ereto, né? Fez uma ótima partida com o Atlético Madrid também. Entrou naquela zona do Renato Paiva contra o Palmeiras e também fez uma boa partida. Realmente ele não se esconde, não sente. E ontem, exatamente, na verdade, no sábado, né? Contra o Vasco da Gama, começou como titular e simplesmente foi o melhor jogador do Botafogo em campo. Personalidade, cara, como eu falei, o moleque não se esconde em momento algum, toca bem, tem coragem, visão de jogo, enfim. Para aqueles, né, que logo na chegada dele, ainda na Copa do Mundo, falavam, não, o moleque tem que ser preparado, muita calma, é muito jovem ainda. Eu acho que foi, assim, teoria,
já que não dá mais certo para ser aplicada na prática, né? Porque, meus caros, quando um moleque, 17, 18 anos, ele é titular no futebol da Argentina, como o Montoro era no Vélez, ele está preparado para qualquer guerra, cara. Na Argentina, a porrada rola solta, lá não tem essa de 17, 18 aninhos, os caras vão pegar leve, pelo contrário. Os estádios, né, tirando, obviamente, a exceção ao Monumental do River, são estádios acanhados, pressão do início ao fim. A Argentina é um futebol extremamente competitivo, né, de qualidade, porra, absurda. Me arrisco a dizer que de apoiadores, jogadores de meio campo ofensivos, a Argentina produz muito mais que o próprio futebol brasileiro, cara. Então, o moleque que já veio com essa casca, ele não precisa se provar mais nada, cara. Ele tem que entrar em campo, jogar, obviamente conversar com ele, ó, preciso que você faça isso, 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 mas o que você mais gosta de fazer em campo? Onde você se sente melhor? E aí, bicho, deixa o moleque desempenhar, cara. Porque eu repito, na partida, na vitória contra o Vasco, o que Montoro fez foi assustador. Repetindo, foi o primeiro jogo dele como titular, ele jogou quase a partida inteira, e a bola toda hora passava por ele. O moleque com 18 anos recém-completados em abril, já provou que é muito mais útil que muitos macacos velhos do elenco atual do Botafogo, e que não precisa desse cuidado todo, óbvio, né? Atenção, orientação, cobrança, isso faz parte. Eu tenho certeza que o Ancelotti vai tratar o Montoro com essa devida atenção, assim como os demais atletas, mas fora isso, é deixar o moleque render, acabou essa besteira de que é muito novinho, calma lá, vamos continuar com o Cuiabano improvisado, vamos tentar mais uma vez o Juan Cruz, que já é mais velho. Não tem essa, meus nobres. O Botafogo de 2025, ao que tudo indica, é Montoro e mais 10. É precipitado? Estou sendo precipitado? Pode ser. Afinal de contas, eu reconheço. Apenas uma partida. Mas a impressão que ele deixou é assustadora. Não apenas pelo futebol apresentado, mas pela personalidade, cara. Então, se nós temos um moleque de 18 anos com personalidade e que consegue ainda desempenhar um futebol de altíssimo nível, ou conseguiu, pelo menos, nessa única partida, né, que ele começou como titular, a gente tem que insistir, cara. Tem que insistir. O único ponto de atenção que eu acho que o Ancelotti pode pensar é talvez deixar o Montoro ainda mais livre, ou seja, não obrigatoriamente naquele lado esquerdo apenas. Ele tem talento, já dá para perceber, visão de jogo, de repente, revezando com quem estiver jogando mais centralizado, ou eventualmente caindo pela direita. Eu parto do princípio de que, se você tem um cara tecnicamente diferente, é claro que ele vai auxiliar, né, na defesa, na marcação. Isso, porra, o futebol, isso exige, claro. Mas, porra, se ele é diferente com a bola aos pés, os outros 9 jogadores de linha, eles têm que correr um pouquinho mais por esse. Não adianta, cara. Não adianta querer comparar, ninguém é igual. E o cara talentoso, ele precisa ter um tratamento diferenciado. Com toda certeza. Não estou dizendo paparico, ter carga menor, sabe, menos cobrança. Pelo contrário. Um cara desse, naturalmente, se cobra muito mais que qualquer outro atleta. E um cara desse já tem uma cobrança externa, porque dele se espera algo que dos outros não. Então, eu acho que esse é o único ponto de atenção que cabe para a gente observar agora mais no Montoro, que assim, o moleque é bom, deixa ele mais solto, que eu acho que o Botafogo tende a ganhar muito mais, cara. E assim, para os estudiosos, cara, que insistiam, 18 anos, é muito jovem, calma lá. Teoria foi por terra, meus amigos. Futebol, insisto, futebol é mais simples do que hoje tentam vender, cara. Não tem mistério. É Montoro e mais 10. E por falar em Montoro, né, um jovem talento, cara, que já encantou os botafoguenses em pouquíssimo tempo, se liga na dica musical de hoje aí, galera. Montoro, jovem, com um moleque bonito, cara, um rostinho de bebê ainda, cara. Então, a dica musical de hoje tem uma certa referência, cara. Fica a banda que eu adoro, The Dwarves, né, os anões, né? Esse disco, aqui na verdade tem uma fita, né? Uma fita cassete, mas tem esse disco no Spotify, por exemplo, que eu já estou deixando uma música aqui no descritivo para você, descritivo desse vídeo para você baixar depois, ouvir, na verdade, né? No seu streaming. Então, esse disco aqui, Are Younger and Even Better Looking, né? Traduzindo mais ou menos,
Os dwarves, né? São jovens ainda mais bonitos, mais bem apreciados, né, cara? Eu acho que tem tudo a ver com o Montoro. É um jovem, é um moleque bonito, cara. Tanto na fisionomia, pelezinha lisinha e um futebol lindo, vistoso, cara. Então, para quem tá acompanhando esse vídeo, cara, a dica musical de hoje, The Dwarves, esse disco aqui é sensacional. Espero que vocês gostem. Depois comentem aqui com as suas devidas impressões. Fechou? É barulho, cara. É barulho e maluquice, cara. No mais, meus nobres, repito, fiquei encantado com o Montoro e espero que assim continue. E mais, eu espero que ele permaneça no Botafogo por pelo menos 1 ano e meio. Pelo menos 1 ano e meio. Se liga, Textor. Segura o moleque. Segura o moleque. Valeu? A gente volta a qualquer momento. Grande abraço. Saudações alvinegros a todo mundo. Um abraço.